Olá, estamos começando mais um programa ainda na temática para falar sobre vaticanismo. E dessa vez nós vamos fazer o programa aqui sobre o Estado do Vaticano. E para isso, claro, temos a presença do professor historiador Evandro Pontes. Olá, Evandro. Olá, boa noite, obrigado pela audiência. E o propósito dessa conversa hoje, dessa apresentação hoje, a gente entrar nos detalhes do que é o Estado do Vaticano. Hoje é domingo, a gente acabou de voltar da missa, ouvi uma homilia muito instrutiva do Padre Olivieri Totti, que trouxe uma iluminação diferente de como eu abordaria, de como eu poderia fazer a abordagem inicial desta apresentação. E ele comentou na homilia de hoje que nós vivemos um momento de talvez maior distração na história da humanidade. Nunca o homem esteve tão distraído, nunca ele esteve tão desatento, né? Então, esta é uma época em que o mundanismo e o mundo se sobrepôs a Deus de uma forma tão intensa que tornou todos os homens distraídos e desatentos. Como técnica de distração, obviamente, o que o príncipe do mundo, que é o capeta, acaba fazendo para poder aumentar essa distração é sobrecarregar-nos de informações. E nos sobrecarrega com informações desnecessárias, inúteis, e nos apresenta uma gama muito variada de entretenimento. A gente pode se entreter de múltiplas formas, de várias formas, e isso acaba alimentando a nossa distração, e o homem distraído acaba não dando atenção para coisas que realmente são relevantes. Tenho chamado a atenção das pessoas em relação a um aspecto originário da crise da igreja e que me parece que as distrações não têm dado o devido foco para esse aspecto, que é a criação do Estado do Vaticano. Portanto, a ideia hoje é a gente discutir aquilo que eu venho chamando a atenção de muitas pessoas. O que é o Estado Vaticano? Como ele funciona? Quais são os seus principais documentos? Qual é a sua tarefa? O seu funcionamento, seus órgãos? Quem preside o Estado do Vaticano? Há um presidente. A maioria das pessoas não sabe nem quem é esse presidente, né? Mas o Estado Vaticano ele é presidido por uma pessoa que não é o Papa, né? Então, essas coisas precisam ser trazidas à atenção de todos nós. E esse mecanismo, ele funciona, e funciona com muita eficiência, e funciona nas sombras. As pessoas não dando atenção a isso, há uma produção muito intensa e muito acelerada de documentos, pesquisas, leis, decretos, regulamentos, e esses decretos e regulamentos, eles antecedem coisas que acabam depois sendo veiculadas pela Santa Madre Igreja. Então, é isso que nós vamos tentar chamar a atenção de vocês. A gente já vem chamando a atenção das pessoas para esse aspecto, mas hoje a gente vai tratar especificamente do Estado do Vaticano. Portanto, eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, acompanhem. Se necessário for, quebrem duas ou três audições. Óbvio, não são informações que nós estamos acostumados a lidar no dia a dia, portanto, não são informações fáceis de serem digeridas. Portanto, um pedido que eu faço é fique até o final, veja até o final o que vai ser apresentado aqui. E, em segundo lugar, não altere a velocidade desse vídeo. Não queira ver em velocidade duplicada, não veja em velocidade alterada. Veja na velocidade que eu estou apresentando para vocês. Isso também é um vício do pessoal de hoje em dia, do pessoal que tem uma necessidade de ver 4, 5 coisas no mesmo dia, porque estão distraídos. Eles precisam aumentar a sua distração, intensificar a sua distração. Então, querem ver 5 episódios de podcast, tudo no mesmo dia, tudo na sequência, aí vê em velocidade duplicada. Vocês podem fazer isso com outras coisas. Com esse aqui eu não recomendo. Não recomendo que vocês dupliquem a velocidade. Então, vejam na velocidade normal. Terceira e última coisa é os comentários serão fechados. Não vai haver comentário, não vai haver chat. Por quê?
para diminuir a sua distração, para que você possa se concentrar no que vai ser dito agora. E a partir disso já vamos tratar sobre a origem do Estado Vaticano e o propósito original do Estado Vaticano. Na origem do surgimento do Estado do Vaticano está a história da destruição do regime dos Estados Pontifícios. Para tentar impedir os efeitos da inexorável destruição da cristandade pela modernidade, o Papa Pio IX chegou a editar em 14 de março de 1848, como resultado das revoluções na Europa, o Statuto Fundamentale per Governo Temporale degli Stati di Santa Chiesa, a primeira versão do que pode ser considerada a Constituição dos Estados Pontifícios, que foram oficialmente extintos em 1870. Com o evento da Porta Pia, em 1870, surgiu a chamada Questão Romana. Concomitante à questão romana, em paralelo, era discutida na Europa a questão judaica. Esses dois projetos em paralelo levaram à criação de dois estados. Em 1929, o chamado Estado do Vaticano, e em 1948, o chamado Estado de Israel. Ambos esses estados foram criados para ultimar o projeto de reparação e restauração da dignidade humana, também conhecido como Tikkun Olam. Uma das coisas interessantíssimas que essa narração, essa breve introdução a respeito da origem nos coloca é a questão da reparação e da restauração. E há um detalhe histórico a respeito disso que pouca gente aborda e nós vamos trazer aqui de uma maneira nova. E você pode, de maneira autônoma, pesquisar esses detalhes que a gente está trazendo aqui. O Estado Vaticano foi criado no dia 11 de fevereiro de 1929. No dia 13 de junho de 1929, portanto, 3 meses depois, ou 92 dias depois, a criação do Estado Vaticano, talvez 90 dias, precisamente 90 dias, porque fevereiro tem 2 dias a menos, precisamente 90 dias depois, acontece a chamada aparição de Tuy. O que é a aparição de Tuy? A irmã Lúcia, após o evento de Fátima, ela se retira para um convento na Espanha, que é o convento em Tuy. E no dia 3 de junho, que é dia de Santo Antônio, ela tem uma nova visão de Nossa Senhora, e a partir daquela visão de Nossa Senhora, essa visão foi importantíssimo para que ela pudesse, algum tempo depois, reduzir por escrito a segunda parte do Segredo de Fátima. E a segunda parte do Segredo de Fátima trata especificamente da comunhão reparadora aos sábados. A segunda parte do Segredo de Fátima fala também sobre a consagração do coração de Nossa Senhora para a Rússia. Ela estabelece 2 condições. Uma é a consagração da Rússia e a outra é a comunhão reparadora aos sábados. Portanto, um aspecto importantíssimo da segunda parte do Segredo de Fátima é o conceito de reparação. E o conceito de reparação para os católicos, segundo Fátima, ele é um conceito eminentemente penitencial. Ele é um conceito de penitência e ele está associado à comunhão. A segunda parte do Segredo de Fátima é expressa ao falar comunhão reparadora. Ele tem aspecto eucarístico. Portanto, a reparação católica ela é muito específica. Na medida em que se cria um Estado que vai se alinhar a um tipo de reparação que não é aquela reparação determinada por Nossa Senhora, temos aí o início de uma confusão. Fica para vocês aqui essa dica para que vocês possam pesquisar sobre a aparição de Puyi. Pesquisem, estudem bastante a segunda parte do Segredo de Fátima, porque essa segunda parte do Segredo de Fátima se completa na aparição de Puyi. E a aparição de Puyi ela é 3 meses depois da criação do Estado do Vaticano. 3 meses depois. E como a gente viu na narração, o Estado Vaticano ele está dentro da questão romana e associado à criação de um modelo de restauração e de reparação que não é católico. Ele é judaico, ele é cabalístico. E essa tentativa ela é feita ao longo da história, em vários momentos da história, essa tentativa foi feita no renascentismo, foi feita no iluminismo,
foi feita em alguns momentos da história, mas ela penetra na igreja definitivamente no modernismo, em especial a partir da criação do Estado Vaticano. Depois você tem as questões da irmã Lúcia, que o professor Carlos Bezerra é expert nisso. Não vou me aventurar a tocar nesse assunto, mas a gente sabe, e quem acompanha o professor Carlos Bezerra sabe que esse problema começa a surgir a partir do fim dos anos 40 e início dos anos 50, que é exatamente o momento que você tem a poluição dos seminários, a disseminação da Nouvelle Teologia, tudo isso acontece ao mesmo tempo. E isso acontece porque o Estado Vaticano dá ferramentas, dá instrumentos para que isso aconteça. Dada essa pequena reflexão sobre esse texto introdutório que trata da origem do Estado Vaticano, acho que vale a pena agora a gente já passar para o próximo dado, que são as características do Estado Vaticano. E eu gostaria de destacar essas características em comparação à Igreja Católica. O Estado Vaticano é uma coisa, a Igreja Católica é outra, são duas coisas completamente distintas. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o Estado Vaticano, ele é oposto, ele é o negativo dos Estados Pontifícios. Os Estados Pontifícios, eles foram criados por Pepino de Herstal e depois com a evolução do Império Carolíngio, em especial a partir de Carlos Magno, o modelo dos Estados Pontifícios e da cristandade medieval foi criada com a finalidade de proteger a Igreja do mundo. Então, a finalidade do Estado Pontifício era proteger a Igreja, era abraçar, deixar a Igreja protegida do mundanismo. O que o Estado do Vaticano faz é o inverso. O Estado do Vaticano não protege a Igreja, mas o Estado do Vaticano expõe a Igreja para o mundo, joga a Igreja para o mundo, e joga a Igreja para o mundo sem qualquer proteção. Lança a Igreja, que é pura, que é a esposa de Cristo, pura, imaculada, e lança a Igreja ao mundo. Então, o Estado Vaticano faz o oposto dos Estados Pontifícios. Isso é uma característica essencial para a gente poder identificar a diferença entre um modelo e outro. E aqui eu estou falando de um modelo moral, ético-moral, como ele foi construído. Porque o Estado Vaticano é um Estado democrático de direito. Para que você possa entender o que é democracia, eu gostaria de fazer aqui a recomendação de uma leitura que comecei hoje. Leiam comigo este livro aqui, Os Fundamentos Filosóficos da Democracia Moderna, do professor Machense Recard. O professor Machense Recard é recomendado, altamente recomendado pelo professor Carlos Noguer, e a edição brasileira do seu clássico sobre os fundamentos filosóficos da democracia moderna foi recentemente publicada pelo IBC. Então, nós gostaríamos de recomendar para que você possa entender o que é a democracia moderna, porque este modelo democrático, do qual nós já fizemos uma live a respeito disso, exatamente na linha do professor Ricardo, chamada Democracia e Heresia, falando sobre a heresia democrática. E também tratando desse tema na série Ideologia, no nosso canal fechado do Shockwave Stream. Lá tem um capítulo especial em que a gente fala de democracia exatamente na linha do professor Ricardo. Um aspecto importante é que o Estado Vaticano ele adere integralmente à doutrina e aos fundamentos filosóficos da democracia moderna, porque ele é um Estado democrático de direito no sentido moderno do termo. Nós vamos demonstrar hoje aqui nessa discussão, nesse programa de hoje. Para falar das características, eu gostaria de fazer com que essas características fossem comparadas à Igreja Católica. Então, assim, o Estado Vaticano, o que ele não é, diferentemente da Igreja Católica? É importante que você saiba o que o Estado Vaticano não é, para poder diferenciá-lo da Igreja Católica. Ele não é fundado por Cristo. Isso em primeiro lugar. Você tem que ter isso em mente. O Estado do Vaticano, ele não é fundado por Cristo. Ele não é fundado para Cristo. Ele é fundado para o mundo, para os homens. E ele não é fundado por causa de Cristo.
Portanto, não é fundado por Cristo, para Cristo, nem por causa de Cristo. Não é. Ele é fundado em 1929 por Benito Mussolini. Ele é fundado para fins mundanos. Para isso, vocês precisam ler o Tratado de Latrão. Lá está muito bem delineado para quê, qual a finalidade, por que ele é fundado. E não tem absolutamente nada a ver com Cristo. E a causa da sua fundação? A causa da sua fundação a gente já tratou aqui na origem, é a chamada questão romana. Então precisa estudar de uma maneira mais aprofundada o que é a questão romana. E nós tentamos fazer isso na série Vaticanismo, para explicar o que é a questão romana. O Estado do Vaticano, ele não é assistido pelo Espírito Santo. Repito, ele não é assistido pelo Espírito Santo. Diferentemente de um concílio, diferentemente da igreja, diferentemente do magistério infalível. O magistério infalível tem assistência do Espírito Santo. Não há rigorosamente nada no Estado do Vaticano que tenha assistência do Espírito Santo. Não existe assistência do Espírito Santo para as decisões tomadas pelo Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano não é perene, diferentemente da Igreja. A Igreja é perene por todos os séculos dos séculos. Ela é perene, é uma instituição perene. Ela é uma instituição eterna. Essa é a razão pela qual a cidade eterna foi escolhida como sede da Igreja. O Estado do Vaticano não é perene. Ele não é eterno. Muito pelo contrário, ele é passageiro. Ele tem prazo de validade. Agora a gente vai começar a aprofundar. O Estado do Vaticano não é dotado de uma doutrina imutável. Muito pelo contrário. Ele se assiste de uma doutrina que precisa se adaptar às novidades do mundo, aos tempos. Então, se o tempo muda, se os ventos sopram de outra forma, a doutrina do Estado precisa se adaptar aos novos tempos. Isso é uma característica central. Portanto, o Estado Vaticano não é dotado de decisões infalíveis. Não existe infalibilidade nas decisões e nos decretos do Estado Vaticano. Os decretos, as decisões, os documentos do Estado Vaticano não são infalíveis. Não tem assistência do Espírito Santo, não é criada por Cristo, não é perene, não é dotado de doutrina imutável, não tem decisões infalíveis, portanto, não é guarnecido de tradições. O Estado Vaticano não tem tradições. E isso são palavras de papas, em especial do Papa João XXIII. O Papa João XXIII é um dos que mais destacou esse aspecto. O Estado do Vaticano não tem tradições. Quem detém tradições ou quem detém a tradição é a Igreja. O Estado Vaticano não detém tradições. O que ele detém é aquilo que a doutrina recente vem chamando de tradição viva. É uma espécie de adornamento, revisão de determinadas doutrinas tradicionais e adaptação dessas doutrinas aos novos tempos, ainda que isso colida com a própria tradição. É uma reformulação. Ainda que seja uma reformulação que precise contradizer ou, aspas, revogar. O Estado Vaticano, ele não é presidido pelo Santo e Sumo Pontífice. O Papa não é o presidente do Estado Vaticano. Ele é o monarca principal do Estado Vaticano, mas o Estado Vaticano é presidido por um grupo, por uma comissão de cardeais. Isso já foi alterado pelo Papa Francisco, e essa comissão de cardeais tinha, segundo a Constituição anterior, um presidente cardeal. No seu leito de morte, o Papa Francisco assina uma modificação, retirando a necessidade de que o presidente da comissão, que lidera, que está no topo do Estado Vaticano, abaixo apenas do Papa, e essa comissão, ela exerce tudo por delegação da própria Constituição do Estado Vaticano. Então, há uma função delegada. O Papa, ele só pode atravessar ou passar por cima dessa função se ele resgatar, ele precisa expressamente
recuperar esse poder, mas esse poder ele já é delegado por força de lei. Portanto, o positivismo impera na Constituição, que eu digo, na formulação, né, do Estado Vaticano. O Estado Vaticano é um Estado democrático de direito de natureza positivista. Ele é um Estado positivista, onde a lei vigente prevalece sobre toda e qualquer outra coisa. E essa lei vigente, ela pode contrariar uma tradição anterior. Isso é doutrina de Estado moderno. E o Estado Vaticano, ele é assim. Portanto, por incrível que pareça, ele é um Estado laico, ele é um Estado multidisciplinar e ecumênico. Ele aceita todas as religiões, ele interage com todas as religiões. Isso está expresso na Constituição do Estado Vaticano. A gente vai ler aqui para vocês. Tá? Portanto, se ele não é guarnecido de tradições, e o Papa Francisco fez uma alteração, isso as pessoas não sabem, né? Que o Estado Vaticano é presidido por uma mulher. Quem preside o Estado Vaticano é uma mulher. Ela preside a comissão cardinalícia que está no topo do Estado, no topo do poder executivo do Estado Vaticano. Portanto, o poder executivo do Estado Vaticano é um colegiado de cardeais presidido por uma mulher. A gente já vai falar disso aqui mais para frente. E ele é um Estado laico porque a própria Constituição do Estado Vaticano, a gente vai mostrar isso, não é fundada com uma dedicatória ou com uma reverência a Deus. Não tem a palavra Cristo na Constituição do Estado Vaticano. Não tem a palavra Deus. Para piorar, a Constituição brasileira tem. Até a Constituição brasileira tem. Mas a Constituição do Estado Vaticano não. A gente já vai passar por isso. Ele é presidido atualmente por uma mulher com educação laica, alinhada a pautas de restauração globais. Era uma leiga, socióloga, de formação leiga, que se tornou freira muito depois, já próxima do fim da vida de Francisco. Ela ingressa na vida religiosa muito tardiamente, mas ela passa boa parte da sua tarefa como burocrata dentro do Estado Vaticano como leiga. O Estado Vaticano ele é uma ferramenta de prestação de serviços comunitários e organização política da chamada paz mundial no sentido kantiano. Tá? Então, leiam um livro sobre a paz perpétua, é disso que se trata o Estado Vaticano. O Estado Vaticano ele tem a finalidade de buscar a paz mundial, não no sentido bíblico, no sentido evangélico. Evangélico, e aí faço referência aos 4 evangelhos. Portanto, no sentido bíblico. Não é nesse sentido, é no sentido kantiano. É uma instituição passageira e ela foi criada em um determinado contexto histórico e ela pode desaparecer em qualquer outro contexto em que isso possa se tornar necessário. Sua doutrina política é necessariamente mutável, pois ela precisa se adaptar aos tempos, aos modismos políticos, às demandas antropológicas ou sociológicas de cada momento histórico e, por isso, não pode se dar ao luxo de ser guiado por uma doutrina perene e imutável. A doutrina perene e imutável atrapalha o serviço político que o Estado Vaticano presta para o mundo. E aí começam as coisas que são absolutamente relevantes. O Estado Vaticano não opera sob dogmas. Ele se move por meio de uma zetética jurídica que força esse Estado democrático de direito, a um constante aggiornamento. Ele precisa constantemente se atualizar. Existe uma lei de 1º de outubro de 2008 que foi passada pelo Papa Bento XVI, não foi passada pelo Papa Bento XVI, foi passada durante o papado de Bento XVI por essa comissão cardinalícia, que é o poder executivo, ela que baixa os decretos. Na época ainda era presidida por um cardeal, se eu não me engano, acho que era o cardeal Fernandes que presidia, e ele promulgou o chamado decreto 71, que é a Lei sobre as Fontes de Direito, né? Legge sulle fonti del diritti,
Os documentos do Estado Vaticano são todos em italiano, não há documentos em latim. Esses documentos, alguns são em inglês, alguns são em espanhol, a grande maioria, 90%, em italiano. Mas você tem alguns documentos em inglês, alguns documentos em espanhol, alguns poucos em alemão, mas nenhum em latim. Tá? O Estado Vaticano, ele impõe essas regras e ele se coloca acima da igreja na imposição dessas regras. Isso é reconhecido no próprio Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão reconhece o Estado Vaticano como uma entidade que vem a se colocar, sob o ponto de vista jurídico, portanto, sob o ponto de vista de promulgação legal e de edição de leis, como foco do positivismo católico e, portanto, acima da Igreja. As regras que o Estado Vaticano passa, inclusive aquelas regras de natureza moral, elas acabam prevalecendo sobre a documentação da Igreja, de hoje e de sempre. Portanto, a documentação da Igreja após a criação do Estado Vaticano, ela perde o seu valor. O sílabus, por exemplo, ele perde totalmente a sua eficácia após a criação do Estado Vaticano, sob o ponto de vista jurídico. Ele passa a não mais ter efeito. Então, o Estado Vaticano tem o poder de revogar a eficácia daquela regra sob o ponto de vista jurídico. O Estado Vaticano tem esse poder. Ele opera necessariamente com decisões 100% falíveis. 100% falíveis. Portanto, você pode promulgar uma coisa hoje e amanhã revogar. Ele é um Estado como outro qualquer. Ele opera de maneira muito semelhante a como nós operamos o Congresso brasileiro, o Congresso americano, ou o Congresso de qualquer outro país do mundo. Então, você passa uma regra hoje, amanhã você pode revogar essa regra, de acordo com a conveniência de um determinado momento político. Ela surge e ela pode ser revogada. Ele não opera por tradição, ele não faz custódia ou salvaguarda de qualquer tesouro espiritual. Um Estado democrático de direito cujo objeto máximo é promover a paz mundial, no sentido kantiano, por meio de políticas modernas que são criadas de tempos em tempos, segundo a doutrina supra-ideológica que se conhece atualmente como democracia, a democracia moderna. Então, essas são as características desse Estado, do Estado do Vaticano. E as pessoas, às vezes, dão muito pouca atenção, ficam distraídas em determinados temas e isso acaba passando batido. Integralmente outorgada pelo Papa Francisco em motu próprio em 13 de maio de 2023, revogou a íntegra da Constituição promulgada pelo Tratado de Latrão em 1929 e reformada em 1984 e 2001 por João Paulo II. O documento atual está disponível no site do Vaticano. Foi recentemente alterado pelo Papa Francisco em seu leito de morte em 2005 para permitir que a presidência do Estado do Vaticano possa ser exercida por alguém externo à hierarquia da Igreja. Esse cargo é ocupado hoje pela dona Rafaela Petrini, socióloga que veio a se tornar freira tardiamente em 2007, a fim de poder assumir cargos na estrutura hierárquica do Estado do Vaticano, antes restrita a cardeais e bispos. A Constituição do Estado Vaticano ela faz parte da documentação que foi assinada durante o Tratado de Latrão. No Tratado de Latrão foram assinados 3 ou 4 documentos, dentre eles a Constituição do Estado Vaticano, que foi adotada para a criação do Estado Vaticano. Uma coisa muito curiosa é que quem assina o Tratado de Latrão é o cardeal Gaspari, que se apresenta como secretário de Estado na época, né? Se vocês forem ver o Tratado de Latrão, ele está assinado pelo cardeal Gaspari e ele assina como secretário de Estado. Secretário de Estado de um Estado que não existe ainda. Então, o Estado não existia e ele já assinou como secretário de um Estado que ainda estava por ser criado. Isso é muito curioso, assim, de todo o processo de negociação do cardeal Gaspari com Benito Mussolini. O cardeal Gaspari foi assessorado, foi assistido pelo irmão do cardeal. Ele se tornou cardeal depois, na época ele era sacerdote, Eugênio Pacelli, né, era sacerdote, ele era auxiliar do cardeal Gaspari, e o irmão de Eugênio Pacelli, Antônio Pacelli, é um dos redatores desse documento. O Eugênio Pacelli vai se tornar posteriormente o Papa Pio XII, né, vai ser escolhido o Papa Pio XII, mas enfim.
Isso são detalhes da história. Uma coisa muito curiosa é que esse documento, que não tem o nome de Constituição, ele é chamado de Legge Fondamentale, e o modelo de positivismo constitucional do Estado Vaticano é exatamente o mesmo modelo do positivismo do Estado de Israel. Então, o primeiro Estado a adotar esse modelo constitucional baseado em leis fundamentais, não em uma Constituição, uma carta constitucional, é a Inglaterra. A Inglaterra é um país que tem um constitucionalismo muito próprio, que é baseado em determinadas leis fundamentais, e essas leis fundamentais elas são integradas por decisão da Royal Courts of Justice, que é o direito consuetudinário inglês, é a common law inglesa, diferente, completamente diferente da common law americana, porque a common law americana tem uma Constituição e tem legislação positivada, né? Os estatutos, as leis federais são chamados estatutos. A Inglaterra não, ela tem um modelo de leis fundamentais, e essas leis fundamentais são recepcionadas pelas cortes reais, a Royal Courts of Justice. A Royal Courts of Justice ela é integrada por membros da Câmara dos Lordes e juízes de carreira. É assim que funciona o judiciário inglês. Esse modelo do judiciário inglês ele acabou migrando para alguns países como Nova Zelândia, Austrália, e por conta do mandato britânico na região da Palestina, Israel teria adotado, de certa forma, esse modelo, que é, diga-se de passagem, o mesmo modelo do Estado Vaticano. O Estado Vaticano não tem uma Constituição, um documento chamado Constituição, ele tem um documento chamado Legge Fondamentale, que é como ocorre no Estado de Israel. O Estado de Israel, ele é formado, se eu não me engano, são 13 ou 16 chamadas leis básicas, né? Então, são 16 leis, e essas leis em conjunto é o que forma a Constituição do Estado de Israel. O Estado Vaticano funciona de maneira muito parecida. Então, ele tem uma lei fundamental, essa lei fundamental ela é integrada por alguns decretos que são passados por essa comissão de cardeais, são 5 cardeais que compõem essa comissão, mais um professor, que é um membro externo que assiste o Estado Vaticano, como se fosse um membro independente. Inclusive, o Papa Francisco faz uma alteração no seu leito de morte, de uma maneira absolutamente estranha, misteriosa e quase nada divulgada. Foi algum tempo antes do seu falecimento. Ele faz uma alteração em motu próprio da lei fundamental do Estado Vaticano, da cidade-Estado Vaticano, onde o poder executivo, que é exercido por uma comissão de cardeais e presidido, na época, a lei que ele mesmo passou, porque ele alterou, né, a Constituição, como a gente viu aqui na narrativa que a Juliana fez aqui, na introdução dessa parte da apresentação. A Lei Fundamental do Estado Vaticano fez parte dos documentos de criação do Estado Vaticano em 1929, teve algumas alterações. Uma das alterações mais importantes aconteceu em 1984, quando o presidente da Itália era Bettino Craxi. Depois teve uma alteração em 2001, mas o texto original se mantinha. Eram emendas, como se fossem emendas constitucionais que eram feitas ao texto original. O Papa Francisco não, ele revoga integralmente o texto de 1929 e cria um texto completamente novo. Ele faz isso em 13 de maio de 2023. E por conta já próximo do seu falecimento, ele faz uma alteração para que o poder executivo, que é exercido por um governatorato, que é essa comissão de cardeais, presidida por um cardeal-presidente, ele altera o termo cardeal-presidente. E ele abre para que o exercício dessa presidência possa ser feito por qualquer pessoa. E é uma abertura que qualquer pessoa, e não precisa ser integrante do clero, que é o caso hoje, né? Que é uma senhora que preside o Estado Vaticano, né? Ela é presidente do governatorato do Estado da cidade-Estado Vaticano, é uma senhora. Portanto, é ela que preside o Estado Vaticano. E aí ele faz essa abertura de modo que leigos possam ocupar essa condição. Só que o texto ele é tão aberto
que a pessoa não precisa nem ser católica para ocupar essa posição, né? Ela nem precisa professar a fé católica, o texto ficou aberto demais. Então, o Papa Francisco ele presta esse desserviço, né? E de maneira muito curiosa, se a gente for analisar a Constituição, antes de falar da própria presidência, eu vou ler aqui o preâmbulo dessa Constituição para que vocês possam entender o que eu estou falando. Ó. Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, lei fundamental do Estado Cidade Vaticano. Chamado a exercitar, por força do munus petrino e dos poderes soberanos nesse Estado Vaticano, que o Tratado de Latrão colocou como instrumento para assegurar a Santa Sé, a absoluta e visível independência e garantir a soberania também no campo internacional, considerei necessário promulgar uma nova lei fundamental para responder às necessidades dos nossos dias, às necessidades do nosso tempo. Esse aqui é o preâmbulo da Constituição do Vaticano. Eu vou ler para vocês agora o preâmbulo da Constituição brasileira. Vocês leram Jesus Cristo aqui? Vocês ouviram Jesus Cristo? Ouviram Deus? Fala da necessidade dos nossos dias. Olha como é o preâmbulo da Constituição brasileira. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a Constituição brasileira, que é uma Constituição vagabunda, é uma Constituição porca, é um documento horroroso, invoca Deus. Constituição do Estado do Vaticano. Você não vê a palavra Deus, você não vê a palavra Jesus Cristo, e aí ele vai, apresente lei, fundamento e referência de toda outra norma e regulação nesse Estado, confirma a singular peculiaridade e autonomia do ordenamento jurídico vaticanense, que, diferente daquela da Cúria Romana, se caracteriza por reconhecer o direito canônico como fonte normativa insubstituível no seu critério interpretativo. Mas quer assim também garantir que outros e a atividade que no Estado em sentido próprio, há necessária autonomia demandada para aquelas funções estatais. Então, ele já fala que, olha, distinto da Cúria, que se caracterize e reconhece o direito canônico como fonte primária e insubstituível de critério interpretativo lá na Cúria. Tá? Aqui se quer garantir uma outra coisa, própria dos Estados, necessária para a autonomia demandada para as funções estatais. E nesse âmbito, propõe-se o governadorato, o governo do Estado do Vaticano, que a sua própria estrutura organizativa estabelece uma missão própria de Estado e a serviço do sucessor de Pedro, a quem diretamente responde. Os órgãos de governo e a quantidade com diversas funções de responsabilidade animados pelo verdadeiro espírito eclesiástico se desenvolvem de maneira estável dentro de um serviço de Estado, instrumento para conferir o exercício de todos os poderes consequentes em território e definido no Tratado de Latrão. Também dos imóveis, das áreas onde operam as instituições desse Estado, da Santa Sé, e onde está vigente com imunidades pessoais e funcionais, etc, 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 etc. A observar-se como lei do Estado Fundamental, 2 pontos. Não tem. Não é em nome de Deus, não é inspirado por Deus, não é pela assistência do Espírito Santo. Não é. A linguagem usada pela Constituição, pela Lei Fundamental do Estado Vaticano, dos burocratas de Francisco, porque o Francisco só assinou, não foi ele que fez isso aqui. Tá?
a linguagem usada aqui ela é muito mais positivista do que da própria Constituição brasileira. A Constituição brasileira ela é muito mais filosófica e muito mais democrática do que essa Constituição do Estado Vaticano. É assustador. O artigo 6 da Constituição do Estado Vaticano, o sexto artigo, ele vai dizer o seguinte, ó, a representação do Estado Vaticano nas relações com outros estados e com sujeitos de direito internacional, no que tange às relações diplomáticas e na conclusão de tratados, são reservadas ao Sumo Pontífice, que o exercita por meio da Secretaria de Estado. Então, o secretário de Estado ele fala diretamente em nome do Pontífice, ou seja, quem fala pela Igreja na comunidade internacional é o Parolin. Isso aqui está escrito de maneira clara, é o artigo 6º, item 1. No item 2 está aqui, ó. Nos outros casos, a representação, ou seja, nessas relações internacionais, é o secretário de Estado. Nos outros casos, ela é exercitada diretamente pelo presidente do Estado Vaticano, que é essa senhora, Dona Raffaella Petrini. No item 3 está dizendo, o termo em italiano é governatorato. Governatorato é governo. Tá? E esse governo é exercido por essa cúpula de cardeais presidido pela Dona Raffaella. Então, o governo participa de instituições internacionais das quais a Santa Sé é membro em nome e por conta do Estado. Então, o que acontece? Nas relações internacionais e diplomáticas, é o Parolin. Nos outros casos de representação, é exercitado diretamente pela Dona Raffaella. A Dona Raffaella fala em nome do Papa, diretamente. O Papa só pode falar em nome próprio quando ele chama de volta essa autoridade. Porque se ele não chamar de volta, ela exerce plenamente. O documento dá exercício de representação plena. Ela fala em nome do Papa. Item 4. O governatorato, o governo, sob a condição de enclave do Estado. Em italiano aqui, ó. Attesa la condizione di enclave dello Stato. É um enclave do Estado. É um tumor, é um enclave. É um enclave do Estado. Mantém relações e subscreve com organismos e entes estrangeiros atos necessários para assegurar os aprovigionamenti, as previsões, as relações, as correlações, ou seja, tudo que esse Estado promove e tudo que o governo, como enclave desse Estado, promove, está garantido de maneira plena e ainda sob a proteção do tal do artigo 6º do Tratado Lateranense. Vamos falar um pouquinho da presidência. Comparando uma Constituição com a outra, vocês percebem como até a Constituição do Brasil é fundada sob inspiração de Deus e essa daqui não é. Ela é laica. É uma Constituição laica. Ela não tem referência à doutrina católica alguma. Cabe ao Estado Vaticano, por intermédio da sua presidência, segundo o artigo 19, a organização e as funções do governo, disciplinar a lei do governo e os regulamentos adotados pela Pontifícia Comissão e o seu presidente. O governo, com a sua estrutura própria administrativa, provém como algo próprio e exclusivo o exercício das funções previstas no artigo 4º, a saber, a segurança, a ordem pública e a proteção civil, a tutela da saúde, da sanidade, da higiene pública, do ambiente e da ecologia, a atividade econômica, os serviços postais, filatélicos e imobiliários, toda a infraestrutura de conexão de rede, a atividade edilícia, a atividade imobiliária, os implantes técnicos, hidráulicos, elétricos, a vigilância, a manutenção. A gente está falando aqui de uma zeladoria da região. Tá? Conservação e a valorização e a fruição do complexo artístico do Museu do Vaticano. E ainda a superintendência dos bens que estão sob o encargo do patrimônio artístico, histórico, arqueológico e etnográfico.
E agora vem, é sempre a última, né? É sempre a última linha que fala dos casos omissos aqui. Qualquer outra função prevista pela lei e outras disposições normativas. Pronto, abriu. Aquilo que você tem que é descrição de zeladoria se abre lá no finzinho. Então, a presidência ela pode exercer qualquer outra função prevista pela lei ou disposição normativa. E essa lei e disposição normativa é passada pela própria presidência em nome do Papa. É ela que promulga. Ela, presidente, ela apresenta para esse colégio de cardeais. O colégio de cardeais, se não fala nada, está promulgando a lei, que a dona Rafaela vai lá e passa. Portanto, esse artigo 19 ele dá abertura para que o Estado Vaticano formule doutrinas, que a gente vai ver, porque essa legislação ela tem caráter doutrinário em inúmeros itens. Quantas leis do Estado Vaticano você já leu na vida? Eu já li muitas. Eu já li várias. Tem profundo caráter doutrinário. E o Estado Vaticano passa nessas leis o laboratório necessário para que determinados assuntos sejam veiculados por intermédio do dicastério do Túcio. Então, a dona Rafaela antecipa aquilo que o Túcio faz depois. E muitas das coisas ela antecipa e acaba virando encíclica, como a gente vai ver. O assunto da ecologia, por exemplo, ele foi testado no Estado Vaticano antes de virar Laudato Si, antes de virar toda aquela doutrina estapafúrdia do Papa Francisco. Essa doutrina ecológica estapafúrdia ela é testada antes no Estado Vaticano, em leis do Estado Vaticano. Ninguém percebe, ninguém fala nada, ninguém contesta. E isso acaba sendo, porque é o próprio Estado Vaticano, foi nomeada recentemente uma donzela aí para cuidar de redes sociais do Vaticano, esqueci o nome da moça, mas e estava todo mundo festejando, porque foi a primeira mulher, e não sei o quê, parará, né? Então, isso acontece dentro do Estado Vaticano, né? Dentro da curatela do serviço de imprensa e de comunicação, publicidade, redes sociais, etc. Essa pessoa que cuida disso, qual é a tarefa dela? É testar o público. Então ela pega essas leis que aparecem no Estado Vaticano, monta as matérias e testa o público em redes sociais, testa o público, e o público também é testado por intermédio da sinodalidade, dos grupos sinodais. Isso é levado para as conferências nacionais de bispos. Uma outra coisa que a gente pode falar aqui, vou aqui abrir agora uma nota de rodapé. Durante o período de consolidação do Estado Vaticano, você tem a substituição de colégios locais de bispos pelas conferências nacionais de bispos. Uma das conferências nacionais que serviu de espelho, de modelo para outras conferências nacionais do mundo inteiro foi a CNBB. A CNBB é uma das primeiras conferências nacionais de bispo do mundo. E ela serve de espelho para a criação de outras conferências nacionais de bispos. A Conferência Nacional de Bispos da Alemanha é a que domina o sínodo alemão hoje. Então, vocês percebem? E essas conferências nacionais de bispos são órgãos, são entidades penduradas no Estado Vaticano. Então, ela fica ali em um movimento pendular, oscilando entre a cúria, entre a igreja e o Estado Vaticano. Mas a Conferência Nacional, ela tem ligações, os dotes, né, as ligações em organograma dentro do Estado do Vaticano. Qual o efeito disso no dia de hoje, para que você possa entender? Vou dar um exemplo muito claro aqui. A primeira cruzada foi convocada por intermédio de um concílio local, o chamado Concílio de Clermont-Ferrand, em 1095, pelo Papa Urbano II. O Papa Urbano II ele estava naquele período, no início do ano 1094, ele fez um concílio pequeno em Piacenza, e algum tempo depois ele convoca uma reunião de bispos em Clermont. Na época, os papas desse período cluniense, desde a época da Reforma Gregoriana, de São Gregório VII, eles costumavam viajar naquela região, no interior da França, no norte da Itália, eles faziam viagens e consultavam os bispos. E eram tomadas decisões locais.
os chamados concílios locais. Então, o concílio de Clermont-Ferrand, ele não é um concílio ecumênico. Qual é o conceito de ecumênico? O ecumênico é universal, quando você reúne todos os bispos do mundo, coisa que vai acontecer em Trento, de maneira universal, de maneira global, uma quantidade representativa de bispos, assistidos pelo Espírito Santo e comandados pelo Papa, presididos pelo Papa, se reúnem em concílio para decidir questões pontuais e específicas. Isso é um concílio ecumênico. Mas um concílio pode tratar de questões locais, né? Então, isso era feito por intermédio dos concílios locais. Os concílios locais desapareceram, não existe mais concílio local. Por quê? Porque o concílio local foi substituído, a partir do século XX, por um mecanismo instituído pelo Estado do Vaticano, que substitui os concílios locais, que são as conferências nacionais de bispo. Essas conferências nacionais de bispo hoje assistem aos sínodos. É o principal instrumento da sinodalidade. Vocês percebem como a coisa mudou? E essa mudança só seria possível se você tivesse um Estado do Vaticano funcionando dessa forma que eu descrevi aqui. Então, deu para perceber qual é o papel desses órgãos assistentes do Estado do Vaticano? Então, vamos lá. Vamos falar agora de como isso pode funcionar na prática. Como essas leis do Estado Vaticano fazem doutrina que depois vão parar na igreja? Vamos pegar um exemplo recente, a Magnifica Humanitas. Vocês acham que a Magnifica Humanitas veio do nada? Que ele produziu aquilo do nada? Que aquilo saiu da cabeça do Leão XIV? Pois bem, vamos lá. Existe um decreto, que é o decreto 702, chamado Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante linee guida in materia di intelligenza artificiale, de 16 de dezembro de 2024. Ou seja, decreto da Pontifícia Comissão do Estado Vaticano, referente a linhas mestras em matéria de inteligência artificial. Vejam só o que esse decreto de 16 de 12 de 2024 sobre IA, cuja doutrina foi integralmente reproduzida pela encíclica de Leão XIV, a Magnifica Humanitas, dizia sobre inteligência artificial. A ciência e a tecnologia são um produto da criatividade humana, estabelecida como dom de Deus, e são colocadas como remédio a inumeráveis males que afligem e limitam o ser humano. O progresso técnico-científico, ao mesmo tempo, pode representar um risco para a sobrevivência e um perigo para os bens comuns. O governo do Estado Vaticano, em relação ao uso difuso dos modelos e sistemas de inteligência artificial e a sua evolução, tem observado como necessário o dever de ditar linhas mestras referentes a princípios gerais em matéria de inteligência artificial que garantam a eticidade, a ética, né, na orientação das escolhas. O governo do Estado Vaticano é constituído de um complexo de órgãos de governo e de organismos que concorrem ao exercício do poder executivo estabelecido na cidade do Estado Vaticano, na área cujo artigo 5º e 16 do Tratado de Latrão, no âmbito das suas específicas condições jurídicas, desenvolve outras atividades que são demandadas a serviço da Santa Sé. Então vocês percebem como aquilo que o Papa trata na Magnifica Humanitas já tá presente aqui. E o que vai parar na imprensa é exatamente isso que aparece na lei de 16 de 12 de 2024, de um ano e pouco atrás. Então, há um ano e pouco atrás, o conteúdo da Magnifica Humanitas ela já estava produzida, ela já estava circulando, ela já estava sendo objeto de discussão, ela já estava sendo objeto de observação de como as pessoas receberiam esse documento. E caso essa doutrina fosse encampada pelo Papa, como isso seria recebido? E como isso precisaria ser trabalhado nas mídias e nas redes sociais para que recebesse o aplauso das pessoas. Outro exemplo é o chamado Centro de Alta Formação Laudato Si e o seu respectivo estatuto, que é de 2 de fevereiro de 2023, que logo em seus artigos 1º e 2º diz, é enorme aqui, né? O que é isso aqui?
Logo que o Papa Francisco passou a Laudato Si, ele criou um centro de formação da Laudato Si. Então, no âmbito do Estado Vaticano, e patrocinado com dinheiro leigo inserido no Estado Vaticano, foi feito um centro de estudos, é um think tank, é um think tank do Estado do Vaticano para implementar a Laudato Si. Então não adianta a gente ficar discutindo teoricamente aqui se a Laudato Si é herética, se ela é uma boa encíclica, se não é, se tem um monte de bobagem, se não tem um monte de bobagem, se ela cita muçulmano, se o fundamento dela não é de acordo com a Igreja Católica, se enquanto a gente está discutindo, os caras estão fazendo o negócio funcionar. Eles já montaram um think tank para fazer esse negócio andar. E assim, é enorme aqui, o artigo 1º e o artigo 2º, eles são enormes, mas eu vou tentar ler aqui rapidamente as principais partes desse artigo aqui. Ó. O Centro de Alta Formação Laudato Si, instituto com o autógrafo, o autógrafo, né, do Sumo Pontífice, de 2 de fevereiro de 2023, é um novo organismo científico-educativo e de atividade social que responde ao governo da cidade do Estado Vaticano, em conformidade com a lei do Estado Vaticano 274 de 25 de novembro de 2018, dotada de própria autonomia patrimonial, técnica administrativa e contábil, que opera para a formação integral da pessoa no âmbito da economia sustentável e do respeito dos princípios da encíclica Laudato Si. Esse centro aqui, ele entrou de cabeça nos seminários. Hoje, você não tem padre sendo formado em seminário ligado à Cúria Romana que não tenha instrução recebida pelo Centro Laudato Si. Então, eles recebem uma instrução, e é uma instrução muito pesada, porque é de natureza política, é feita por um Estado, óbvio, a gente tem lavagem cerebral envolvida nisso. Isso aqui não é doutrina. Isso não é doutrina católica. Né? Aí eu poderia ficar aqui, enfim. Mas olha só, o governo do Centro de Alta Formação é afiançado a um conselho de administração. O Centro de Alta Formação, Laudato Si, a sede jurídica no Estado Vaticano e sede operativa principal na Via do Pontífice, em Castel Gandolfo. Aí você tem aqui, ó, funções e competências. A cura, ainda com uso de tecnologia inovativa, ou seja, IA, já aparece em 2023, eles já estavam aqui prevendo isso. A formação integral da pessoa, com particular resguardo aos jovens e aqueles que, por motivos econômicos e sociais, se encontram à margem da sociedade. A execução do mandato, conformemente às considerações recebidas pelo Sumo Pontífice, de cura, e ainda através da elaboração e da atuação de projetos específicos de serviço de desenvolvimento global da pessoa. A educação, a economia, a sustentabilidade, a formação ecológica, inspirada nos princípios da encíclica Laudato Si. É uma doutrina que se coloca acima da Bíblia. Vocês percebem? Age e colabora no âmbito da própria competência e atividade e com órgãos operativos do governo do Estado Vaticano e sob instituições científicas ligadas à Santa Sé. Coordena em zona extraterritorial Castel Gandolfo a acolhida de visitantes com organização de eventos, convênios, seminários sobre temáticas particulares e semanas de estudo sobre temas de desenvolvimento humano integral, humanismo integral do Jacques Maritain. A cura, ou seja, o cuidado, né, a cura para a preparação e a difusão de publicações próprias, doutrina própria. Ela tem produção de doutrina própria. Ela age como se fosse uma universidade, esse centro de alta formação Laudato Si. Tem característica como se fosse um apêndice universitário. É um think tank de formação de doutrina ligada à reparação ecológica. Temas de reparação de ecologismo. Bom,
E aí tem muita coisa aqui, ó. Esse centro, com seu estatuto, ele dá operação à Laudato Si a partir do Estado Vaticano. Então, o Estado Vaticano, ele cria o subsídio, o Papa vai lá, cria, consolida a doutrina, e depois isso é devolvido para o Estado Vaticano implementar e executar essa doutrina, que não é uma doutrina católica, é uma doutrina de Estado, porque ela nasce no Estado Vaticano, o Papa reveste aquilo da característica de encíclica e ele devolve para a execução política daquilo que foi meramente revestido de encíclica. Aqui, ó, órgãos operativos, artigo 3º, órgãos de governo. Os órgãos de governo do Centro de Alta Formação da Laudato Si são diretoria geral, conselho de administração, diretor administrativo de gestão, secretário. Os órgãos de direcionamento de alta formação são o Conselho Geral e o Comitê de Sustentabilidade. Órgãos de governo. O diretor-geral é o representante legal do Centro de Formação da Laudato Si. Verso terzi ed in giudizio, sobre os juízos e com a faculdade de procura especiale, ou seja, de procuração especial, como se fosse um procurador especial, para o cumprimento de determinados atos ou categorias de atos. Ele não fala quais são esses atos, né? E aí vem uma lista grotesca de tarefas aqui, ó. É enorme a quantidade de funções e de tarefas que esse diretor-geral pode desempenhar, que é um diretor-geral desse centro de estudo que responde para a dona Rafaela. Isso aqui não tem absolutamente nenhuma relação com o Papa. Vocês querem outro exemplo? Eu vou dar um outro exemplo aqui. É a lei número 8, de 11 de julho de 2013, a chamada Lei de Combate ao Racismo, que se aplica a todos que estão sujeitos às leis do Estado Vaticano, em especial o clero. O clero está sujeito a essa lei. Olha só o que diz o título 1º, o artigo 1º, sobre discriminação racial. Delitos contra a pessoa. Para os fins do presente artigo, a discriminação racial se entende qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica que tenha por escopo ou efeito de decompor ou de comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício em condições de paridade de direitos do homem e liberdade fundamental no campo político, econômico, social, cultural ou de qualquer outro setor da vida pública. A isso estão listadas de maneira exemplificativa, não é uma lista exaustiva, ela é exemplificativa. As condutas que difundem ideias baseadas em superioridade ou em ódio racial, incita a discriminação racial. Por motivos raciais ou étnicos, comete atos violentos ou incita a tais contra qualquer raça ou grupo de indivíduos de cor ou de diversa origem étnica. Suporta, de qualquer modo, atividades voltadas à discriminação racial, ainda que financiando-a, deverá ser punido com reclusão de 5 a 10 anos pelas cortes do Estado Vaticano. E não sei se vocês sabem que o Estado Vaticano é, sim, dotado de jurisdição criminal e ele pode delegar a execução dessas penas para o Estado italiano. Isso está no Tratado de Latrão. Então, o próprio Estado Vaticano pode impor penas de prisão e manda o executado cumprir essa pena de prisão no sistema penitenciário italiano, porque tem uma relação de direito internacional no Tratado de Latrão. Então, a Itália é como se prestasse um serviço de execução penal para o próprio Estado Vaticano, se o Estado Vaticano achar por bem condenar qualquer membro do clero que entenda que tenha cruzado uma dessas linhas. A gente sabe que no direito brasileiro a lei de discriminação racial inclui questões de natureza religiosa. Há interpretações muito amplas de que esses aspectos que a própria lei
do Estado Vaticano propõe no artigo 1º, item 1º, que fala sobre liberdades fundamentais no campo político, econômico, social e cultural, o cultural inclui o religioso. Então, dependendo da homilia que um determinado sacerdote fizer, isso pode cair dentro dos delitos contra a pessoa de discriminação. Pode ser uma discriminação com aspecto racial dentro desse conceito amplo de raça, né, que inclui aspectos religiosos. É fundamental que a gente compreenda que essas coisas aqui são feitas e quem acaba exercendo o controle necessário, quem é padre diocesano ou quem é pároco ou quem já foi pároco por algum tempo, está em missão e etc., sabe exatamente o que eu estou falando. Às vezes o bispo ele se dirige a um determinado pároco e pede para que ele se desculpe ou faça a revisão de uma determinada homilia ou declaração, e essa determinação o bispo traz como uma determinação não vinda da Cúria Romana, mas uma determinação vinda do Estado do Vaticano, secretarias do Estado Vaticano, executando este tipo de política. Acho que agora a gente vai ter que tratar aqui de uma parte mais polêmica, né? Mas que é fundamental. Qual a relação do Estado do Vaticano com o Concílio Vaticano II, a questão da crise na Igreja, ou até as consagrações que devem ocorrer em 1º de julho? O Estado do Vaticano ele é aderente à Convenção Internacional pela Eliminação de toda forma de discriminação da ONU, de 7 de março de 1966, que foi aderida, né, pelo Estado do Vaticano em 21 de novembro de 66, convertida a partir da Resolução ONU 2106 de 21 de dezembro de 65 e tornada efetiva em 4 de janeiro de 69, ratificada pelo Estado do Vaticano em 1º de março de 69, que em seu artigo 5º estabelece claramente, após a advertência preambular, o seguinte: em inglês, o Estado do Vaticano aderiu em nome da Santa Sé, tá? Considerando que a Carta das Nações Unidas é baseada em princípios de dignidade e igualdade inerente a todos os seres humanos e que todos os Estados-membros demandaram para si mesmo que que tomassem parte disso e praticassem ações em cooperação com esta organização, com a ONU, para o alcance das propostas das Nações Unidas, que é promover e encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos e fundamentais e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, linguagem ou religião, a Santa Sé aderiu a isso. E aí vem aquelas coincidências de data curiosas, né? As coincidências de data são absolutamente saborosas, porque o que acontece? Esse documento ele surge, ele é o conteúdo da chamada Resolução ONU 2106, de 21 de dezembro de 65. Aí ele foi convertido na Convenção Internacional. Mas essa Resolução ONU 2106 ela foi adotada a partir da Assembleia Geral das Nações Unidas desse ano de 1965, que ocorreu em outubro, com a participação do Papa Paulo VI. E o Papa Paulo VI foi quem levou a base para esse documento. E a base para esse documento era a Constituição Apostólica Dignitatis. A Constituição Apostólica Dignitatis Humanae subsidiou a Resolução ONU 2106, que depois foi convertida nessa Convenção Internacional de 7 de março de 66 e que se tornou, foi aderida em 21 de novembro de 66 pelo próprio Estado do Vaticano, depois foi tornada efetiva pela ONU em 4 de janeiro de 69 e assim ratificada pelo Estado do Vaticano em 1º de março de 69. Curiosamente, algumas semanas depois que o Estado do Vaticano ratificou, foi passado nada mais, nada menos do que o Missal Paulo VI. O Missal Paulo VI está diretamente ligado a essa convenção. As datas batem. Eu li aqui o preâmbulo. Vamos ler o artigo 5º disso. Em cumprimento com as fundamentais obrigações
trazidas no artigo 2º dessa convenção. Os Estados-partes assumem a responsabilidade de proibir e eliminar qualquer discriminação racial em todas as suas formas e garantir o direito a todos, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, origem étnica, a igualdade perante a lei, notavelmente o desfrute dos seguintes direitos: direito de tratamento igual, o direito de segurança da pessoa, political rights, direitos políticos, em particular, os direitos de participar em eleições, etc., e outros direitos civis, em especial, em particular, direito de liberdade de movimento e residência, que é direito à imigração, né? O direito de deixar qualquer país e ir para qualquer outro país e retornar de qualquer outro país, o direito a ter uma nacionalidade, o direito de casar e escolher uma esposa, o direito de ter uma propriedade, o direito à herança, o direito de liberdade de pensamento, de consciência e de religião. É exatamente o conteúdo da Dignitatis Humanae. Exatamente o conteúdo da Dignitatis Humanae. E essa diversidade religiosa é exatamente o que propõe a liturgia do Missal Paulo VI. As datas não são coincidência. Lembremos que a Dignitatis Humanae é de 7 de dezembro de 65. Logo, o Estado do Vaticano aderiu à liberdade religiosa oficiosamente antes de tê-la tornado doutrina conciliar por meio do Concílio Vaticano II, caixa de ressonância das doutrinas estatais vaticanenses adotadas durante o concílio ao longo do ano de 1965. A adoção da Dignitatis Humanae deu-se oficialmente após a intervenção pessoal do Papa Paulo VI no concílio em 20 de setembro de 1965, como bem mostra de Mattei na página 397 de sua obra. Em 5 de outubro, o documento foi apresentado pessoalmente pelo Papa na ONU, que lá discursou com veemência defendendo a liberdade religiosa. No dia 7 de dezembro, a Constituição Apostólica Dignitatis Humanae foi oficialmente subscrita pelo Papa Paulo VI. 14 dias depois, a ONU adotou a Resolução 2106, que deu base a esse texto, posteriormente aderido pelo Estado do Vaticano, em ato formal de adesão ocorrido menos de um ano depois, em 21 de novembro de 1966. A ratificação dessa regra na forma de tratado internacional se deu menos de 3 meses depois da conversão da resolução em tratado internacional, em 1º de março de 1969. O polêmico Missal de Paulo VI foi adotado um mês depois desse ato do Estado do Vaticano. A reforma litúrgica de Paulo VI é de 3 de abril de 1969. Note como toda a crise da Igreja foi originalmente gerada no seio do Estado do Vaticano e desse núcleo migrou para a Igreja e para um concílio ecumênico. Nunca é demais notar que o âmago central das motivações em relação às sagrações e ao atual estado de necessidade está focado no binômio liturgia versus liberdade religiosa. Uma coisa muito curiosa agora é a questão da relação do Estado Vaticano com o Concílio Vaticano II. Quando nós falamos de crise da Igreja, óbvio, não nos podemos distanciar dos problemas que surgem com o Concílio Vaticano II. O que nós gostamos de chamar a atenção é que o Concílio Vaticano II é a consolidação de um processo que começou a ser preparado e montado e desenvolvido a partir da criação do Estado Vaticano. E é o próprio Estado Vaticano que se infiltra no Concílio Vaticano II de modo a poluir e causar as obstruções e causar as alterações necessárias. Veja só que coisa curiosa aqui. Tá? O livro do professor de Mattei, quando ele fala sobre, na página 133, sobre a entrada em cena do cardeal Bea, ele trata aqui da criação de um secretariado para a unidade dos cristãos. Esse secretariado é do Estado Vaticano. Toda vez que a gente fala de secretaria, a gente está falando de Estado Vaticano. Secretaria de Estado, secretaria de qualquer assunto. Quando a gente fala de igreja, a gente tem que falar de dicastério. O dicastério é da igreja, o secretariado é do Estado Vaticano. Então, a criação desse secretariado foi fundamental para a Dignitatis Humanae. A Dignitatis Humanae está no centro
no centro das principais questões que são discutidas pela tradição, em especial as preocupações trazidas por Dom Marcel Lefebvre. Uma das preocupações de Dom Marcel Lefebvre é em relação à liturgia, a outra preocupação, há mais preocupações, tá? Mas é o diálogo interreligioso. Há o problema do ecumenismo, há diversos outros problemas que surgem. Na verdade, são 4 problemas principais, mas vamos nos ater a apenas esses 2, liturgia e a questão da liberdade religiosa, afirmada pela própria Igreja durante o concílio, que são problemas centrais na crise da Igreja. Como é que essas coisas acabaram? Como é que isso foi acontecer? A famosa pergunta, como é que isso aconteceu? Como é que isso foi acontecer? Quando é criado o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, o Papa Roncalli, João XXIII, no início do Concílio Vaticano II, vai deixando muito claro para o próprio Cardeal Bea por que ele está fazendo aquilo por intermédio desse secretariado e não por intermédio de uma comissão do concílio. Olha o que ele fala aqui. Em novembro de 1959, Monsenhor Lourenço Jager, arcebispo de Paderborn, tinha apresentado ao novo cardeal o projeto de criação de uma nova comissão pontifícia para promover a unidade dos cristãos. Por sua vez, em 11 de março de 1960, o cardeal Bea pediu uma audiência ao Papa, que o recebeu com surpreendente rapidez, 2 dias depois, e manifestou seu acordo de princípio ao projeto, limitando-se a modificar o nome do novo organismo. Abre aspas. As comissões têm as suas tradições. Fecha aspas. Disse João 23 a Bea. Abre aspas. Demos ao novo organismo a designação de secretariado. Assim, não estando ligados a nenhuma tradição, estão mais livres. Fecha aspas. Nota 210. Ele faz referência aqui a uma obra de Schmidt sobre o cardeal Bea. Palavras do próprio Papa. Em 15 de junho de 1960, o Papa nomeou Bea presidente do recém-criado Secretariado para a Unidade dos Cristãos, cargo que o purpurado alemão ocupou até a sua morte e que fez dele uma figura-chave no desenvolvimento do ecumenismo dentro da Igreja Católica. A nomeação constituiu uma reviravolta, não só na vida do cardeal, que recuperou inesperadamente forças de saúde, mas, sobretudo, na história da Igreja. Depois da do cardeal Montini, esta foi talvez a nomeação mais importante do pontificado de João XXIII. Aí ele fala, em 23 de setembro de 1961, o secretariado abriu sua sede localizada na Via dei Corridori 64. O holandês Willebrands foi nomeado secretário desse organismo. 30 anos mais novo do que Bea, Willebrands era o seu colaborador mais próximo e esteve continuamente ao seu lado até a morte do jesuíta alemão, que teve lugar em 16 de novembro de 1968. Willebrands era um socialista de marca maior, né? Depois de Bea, como se observará, Hans Kühn, seria ele o spiritus rector do secretariado. Nascia assim, também, formalmente, o duo Bea Willebrands, presidente e secretário do novo organismo ecumênico. Vocês percebem como essa operação de bastidores do Estado Vaticano foi fundamental para controlar as principais doutrinas da Igreja? Tem uma coisa aqui que é mais curiosa ainda, e assim, as pessoas acabam dando pouca atenção para isso. Eu vou aqui um pouco mais para frente, porque quando foi feita a nomeação de uma comissão para rever o texto do que iria se transformar na Dignitatis Humanae, ora, veja que curioso, veja que curioso. Paulo VI, que exigia a aprovação do texto, não podia, contudo, ignorar as críticas de que o mesmo era alvo. Estamos falando da Dignitatis Humanae. Em 9 de outubro, o cardeal Bea recebeu uma carta de Monsenhor Felice, que lhe comunicava o desejo do Papa de que o texto sobre a liberdade religiosa fosse reescrito e o informava de que, para isso, seria constituída uma comissão mista, formada por membros do Secretariado para a Unidade, do Secretariado de Bea, e da Comissão Teológica, um misto de secretariado com comissão. Portanto, um órgão do Estado Vaticano e um órgão da Igreja, uma comissão da Igreja, uma comissão do próprio concílio,
e um órgão do Estado Vaticano, entre os quais também haviam sido inseridos o cardeal Michael Brone, o mestre-geral dos dominicanos, Aniceto Fernandes, e o arcebispo Dom Marcel Lefebvre, bem como Monsenhor Carlo Colombo. À exceção deste último, Monsenhor Carlo Colombo, homem de confiança do Papa, os novos membros eram todos firmes opositores da declaração sobre a liberdade religiosa. Os progressistas começaram imediatamente a mobilizar-se, preocupados sobretudo com o nome de Monsenhor Lefebvre. Na tarde de domingo, 11 de outubro, houve uma reunião na residência do cardeal Frings, da qual participaram os cardeais Leger, Joseph Charles Lefebvre Mayer, Ritter, Silva Henriques, Dauphin e Alfrink. Nessa mesma noite, chegava à mesa do Papa uma carta de tom dramático assinada por 13 cardeais, na qual se lia: Non sine magno dolore, soubemos que a declaração sobre a liberdade religiosa será submetida para uma certa comissão mista, da qual se diz que já estão designados 4 membros, 3 dos quais parecem estar em contradição com a orientação do concílio nesta matéria. Se empenhou para a correção desse erro, e ele estava investido para isso. Só que o que acontece? Essa reunião aconteceu no dia 11 de outubro. Em 12 de outubro, uma nota da Secretaria de Estado, que é o cargo ocupado pelo Parolin hoje, referia que o episcopado francês não estava disposto a aceitar a eventual nomeação de Monsenhor Marcel Lefebvre como membro da comissão para a revisão do esquema. A nota, transmitida pelo cardeal Cicognani ao Papa, dizia o seguinte: Monsenhor Martin refere que a eventual escolha de Monsenhor Marcel Lefebvre seria considerada pelo episcopado francês, informação falsa, obviamente, como uma espécie de falta de confiança no episcopado, junto do qual tal nomeação não seria acolhida favoravelmente, dadas as posições mais do que extremistas assumidas em várias ocasiões por Monsenhor Lefebvre. Pareceu-me bem autorizar Monsenhor Martin a fazer saber que não foi feita qualquer nomeação e que Monsenhor Lefebvre não estará mais entre os escolhidos. Os 2 principais teóricos da liberdade religiosa, John Courtney Murray e Pietro Pavin, assumiram a tarefa de trabalhar na correção do texto, privilegiando uma abordagem anglicano-italiana, mais de tipo político-jurídico do que teológico e moral, como pediam os teólogos franceses. Portanto, o Estado do Vaticano interferiu diretamente na nomeação feita de Dom Marcel Lefebvre para corrigir os erros da Dignitatis Humanae. Foi o Estado Vaticano, foi a Secretaria de Estado, não foi o concílio. E no concílio havia maioria para fazer essas correções, mas uma minoria empoderada dentro do Estado Vaticano conseguiu exercer o controle necessário para que o documento pudesse passar do jeito que passou. Portanto, as consagrações, a questão da crise da igreja, ela toda passa por um desafio que é colocado diante desse poder exercido pelo Estado Vaticano, que hoje está acima do poder exercido na igreja. Não vou repetir aqui, vamos lá. Isso é uma coisa muito importante para que as pessoas possam realmente realizar, entender a profundidade do problema. Né? Isso aqui está na página 335 da obra do professor De Mattei. Esses principais teóricos, John Courtney Murray e Pietro Pavin, assumiram a tarefa de trabalhar na correção do texto, privilegiando uma abordagem anglo-italiana, anglicano-italiana, mais de tipo político-jurídico. Esse documento, portanto, ficou pronto do jeito que o Papa Paulo VI precisava. Esse documento foi apresentado dessa forma, com esse viés político-jurídico. Uma nota de rodapé aqui, ele não está inventando isso. Nota de rodapé 136. Conforme Pelote, John Courtney Murray, já obra citada, página 94, e Grutaes, Paulo VI e a Declaração Conciliar, obra citada, página 93.
né? Ele cita referências a respeito disso aqui, então ele não tirou da cabeça dele. Essa abordagem do tipo político-jurídica é exatamente a abordagem que vem sendo carregada e vem sendo feita e vem sendo sustentada pelo Estado Vaticano. Só que o Estado Vaticano ele age nas sombras, ele prepara esse modelo, expõe a igreja, expõe a figura do Papa e depois retira a matéria para que ele a execute, que não é a própria igreja que executa. Então, vocês percebem o mecanismo que o Estado Vaticano exerce dentro da igreja, usando a igreja, faz uso da igreja. Né? Então, ele faz uso da pureza e da situação imaculada da igreja para os seus propósitos de um Estado laico. Eu já li o que é o Estado, quais os fundamentos dele e como ele não tem absolutamente nenhuma vinculação nem com Deus, nem com Cristo, nem com o catolicismo, nem com a religião católica. Ele tem um compromisso com o kantismo da paz perpétua, com o conceito de democracia moderna que o professor Recado apresentou na sua obra recentemente traduzida. Eu espero que, depois dessas evidências que a gente apresentou, fique mais ou menos razoavelmente claro o que é o Estado Vaticano, qual é o papel do Estado Vaticano e como ele exerce esse papel e como ele é uma peça fundamental na produção da crise na igreja, dos problemas que surgiram, que emergiram no Concílio Vaticano II, dos problemas que antecedem o Concílio Vaticano II e a consolidação da Nouvelle Théologie nos anos 50 nos seminários, como o Estado Vaticano se utilizou de determinados mecanismos para fazer mudanças nos seminários e fazer nomeações políticas de cargos chaves e assim, por intermédio de uma minoria, poder fazer toda essa viragem conceitual, como ele tem esse comprometimento mundano com as preocupações do mundo, em se adaptar ao mundo, atender o mundo, em ser um prestador de serviço para o mundo, sem qualquer apreço a Cristo ou a Nossa Senhora. Eu espero que isso tenha ficado claro nessa apresentação e, de forma geral, aqui deixo essas últimas palavras para que vocês possam refletir a respeito do papel do Estado Vaticano como motor dessa crise, que não surge no Concílio Vaticano II, surge antes. Né? Ela surge na questão romana. O problema surge na questão romana, ele evolui, se consolida no Estado Vaticano, e aí, no Concílio Vaticano II, ele explode, né? Ele literalmente explode mesmo, né? Ele se torna essa ferramenta já completamente fora de controle da própria igreja. A igreja não consegue mais controlar esses dados.